vamos lá, vamos começar aqui a apresentar um conteúdo para demonstrar como construímos a lei de uma função. Isso é muito útil em economia quando estamos determinando alguns gráficos, precisamos realmente de algumas funções e com isso precisamos da lei que determina aquela função. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou utilizar o GeoGebra, tá? E vou marcar, por exemplo, esse pontinho aqui. Opa, fiz o contrário. Então, vamos marcar aqui, vamos supor. Esse ponto, o daqui. Esse que é o 0, 2 e vou marcar o daqui que é o 5 e 4. Pronto. Aí aparece um gráfico para você que está dizendo assim: ó, você vai ter uma reta que passa pelos pontos A e B. E aparece para você lá somente essa equação, ou essa reta, essa função. E aí você diz assim: poxa, mas como é que eu vou saber a partir apenas dessa reta qual é a equação? Aí diz assim: pô, joga lá no GeoGebra que vai ter a resposta. Só que numa prova você não vai ter o GeoGebra para. E também assim, não é todo mundo que tem domínio do GeoGebra para chegar nessa situação. Então, a partir desses pontinhos aqui, que a partir do sétimo ano nós aprendemos a trabalhar com plano cartesiano e a identificar realmente coordenadas. Então, observamos que o A ele está em quê? O ponto A ele está no 0 de x e 2 de y. E o ponto B ele está em x ou 5 de x e em 4 de y. Então, são esses dados que nós vamos utilizar inicialmente. Eu vou pegar só essa informação aqui para não ter que ficar indo e vindo nessa tela aqui do GeoGebra. Vou abrir aqui o Journal e vou colocar esses pontinhos aqui só para me recordar. Então, bora lá. Nós sabemos que uma equação do primeiro grau ela é dada por um modelo, por uma função. Então, nós podemos observar que uma equação do primeiro grau ela vai ser dada assim, ó, como f de x ou y, tá? Que vai ser igual a ax mais b. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau. Se estivéssemos trabalhando com uma função de segundo grau, seria qual formato? Ax ao quadrado mais bx mais c. Só que nós sabemos que uma função do primeiro grau resultará em retas, não importa se ela está crescente, decrescente, se é constante, ela vai ter qualquer resultado desse tipo. E uma equação, uma função de segundo grau vai resultar em parábolas, pode estar para cima, pode estar para baixo. Então, hoje o que nós precisamos é, se estamos trabalhando com retas, temos o daqui, ó, é primeiro grau. Então, o que é que nós vamos considerar aqui? Nós sabemos que esse f de x é o mesmo que dizer y, que é igual a ax mais b. Então, eu vou pegar essas informações aqui. Ó, o ponto A, ele está onde? 0 e 2. Então, nós sabemos que um par ordenado ele é composto por o primeiro elemento é x e o segundo elemento é y. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir os valores dados aqui no ponto A nessa equação. Aí vocês vão dizer assim: poxa, Tatiane, mas isso aqui está estranho, porque vai sobrar A e vai sobrar B. Ok. Então, por isso que nós trabalhamos com dois pontos distintos. Vamos colocar aqui que pontos são esses. Então, eu vou colocar até numa sequência contrária para que fique melhor o entendimento aqui. Eu vou dizer que isso aqui, ó, e de fato ele é equivalente a ax mais b igual a y. Ok, então bora lá. Quem é A?
não tem A aqui. Então, nós vamos repetir o A. Quem é x? X é o zero. Mais o B, que é igual a y, que é o 2. Então, isso aqui eu posso escrever. Como eu sei que qualquer número multiplicado vezes zero vai ser igual a zero, então sobrou apenas o b igual a 2. Então, vamos colocar aqui, ó, b igual a 2. Ok, vamos guardar essa informação. Na sequência, nós temos o seguinte. Só temos o ponto A? Não, nós temos o ponto B também. E o ponto B diz respeito ao par ordenado 5 e 4. Então, sendo x igual a 5 e y igual a 4, vamos fazer o mesmo processo que é a substituição. Então, bora lá. Se temos aqui, ó, A, nós vamos repetir quem é A, vou fazer aqui de outra cor, vezes quem é x? X é igual a 5. Então, A vezes 5 mais B, que é igual a y, que é o número 4. Então, reescrevendo isso aqui, tá? Só colocando numa forma melhor, que no geral a gente fala 5A e não A5, mais B igual a 4. E aí nós temos o quê? Temos duas equações. Tem essa equação aqui de cima, tem a equação aqui de baixo, que nós vamos reunir como um sistema de equação. Ou seja, a primeira nos diz que b é igual a 2. E a segunda nos diz que 5a mais b é igual a 4. Então, como aqui nós só temos o valor do b, podemos substituir aqui direto. Então, vai ficar como 5a mais 2 igual a 4. Então, 5a, que é igual a mais 2, passa para o outro lado como menos 2, então 4 menos 2. Vou fazer aqui 5a igual 4 menos 2, 2. Então, esse a vai ser igual a 2 quintos. Ok, então nós já sabemos o quanto vale o b, que está aqui em cima, e nós sabemos agora quanto vale o a. Aí vocês perguntam, terminou aí? Não, não terminou aí. Lembra que a gente utilizou, ó, essa base para construir a lei dessa função. Então, vamos voltar para ela, porque agora nós sabemos valores de a e de b. Então, se eu chegar aqui e colocar, ó, eu tenho y igual a x mais b, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber quem é y quando a, ó, 2 quintos, vezes x mais b, que vai ser igual a 2. Ah, a gente pode tirar um MMC aqui? Pode, não tem problema, mas aqui está a lei da nossa função. Então, eu posso achar valores variados aqui para x e para y, ou melhor, eu indico o valor de x e digo qual é o valor de y. Então, se a gente quiser, a gente pode testar tranquilamente que vai funcionar direitinho. Então, só colocando essa função aqui, ó, se a gente quiser bater com aquele valor que estava lá no GeoGebra, nós podemos fazer também. Opa, minimizou para mim, mas não minimizou para vocês. A tela aqui. Tá, ele tá com algum problema aqui com o... Ah, pronto, minimizou para um, mas não minimizou para o outro. E a questão é, aqui pelo GeoGebra, para mim, que não aparece para vocês, ficou menos 2x mais 5y igual a 10. Vou até pegar o print e colocar para o lado de cá, e aí vocês vão dizer, mas Tatiane, ficou diferente o resultado. Por que ficou diferente? Porque nós aqui utilizamos o quê? Um formato um pouquinho diferente, onde nós temos x e y no primeiro membro, e foi tirado o MMC aqui para que ficasse dessa forma, mas nada impede da gente fazer também essa transformação. Só que, no geral, nós queremos essa reta
Com o quê? Com o y em evidência, para que a gente venha trabalhar com os valores de x aqui, substituindo e achando quem é o par ordenado. Então, por exemplo, começamos colocando o valor aqui de x como zero. Então, quando x for igual a 1, qual vai ser o valor de y? Então, é simples, é só chegar aqui e substituir, ó. É aquele processo da gente fazer aquela tabelinha tendo x, tendo y, então aqui ó, 0, 1, 2 e lá vai. Então, para zero, nós já vimos que o resultado vai ser o quê? 2. Então, quando x for 0, y vai ser 2. Mas e quando o x for 1? Qual vai ser o valor de y? Então, seria substituir aqui e resolver. Logo, ficaria como? Aqui a resolução. Para x igual a 1. Então, ficaria y é igual a 2 quintos vezes 1 mais 2. Então, y vai ser igual a 2 quintos vezes 1 vai ser o próprio 2 quintos mais 2. Então, aqui a gente tem que tirar um MMC de 5 e 1, porque aqui embaixo temos um 1. Então, 5. 5 dividido por 5, 1 vezes 2, 2. 5 dividido por 1, 5 vezes 2, 10. Então, ficamos aqui com 12 cincoavos. Então, y é igual a 12 cincoavos. Então, 12. Aqui seria dado o valor, por exemplo, no GeoGebra. Deixa eu tentar abrir de novo. Não sei se vai. Não, ele está dando erro para outra tela. Mas se eu colocar aqui, ó, entrar com o valor para 1, ele vai dar um valor quebrado. Então, a ideia é justamente achar os pontinhos na reta e desenvolver. Mas pronto. O principal aqui nesse momento eu estou mostrando aqui embaixo apenas as utilidades, mas o objetivo aqui da gente foi a partir de dois pontos do plano cartesiano, que fazem parte de uma reta, encontrarmos qual é a lei. Desculpa, encontrar qual é a lei. E a lei é essa aqui, ó. Para essa função, a lei é essa daqui, ok? Espero que tenha ficado claro e seria bom testar também outras. Ok, até a próxima.